Você está sentado sozinho. A luz fria da tela do celular ilumina seu rosto no escuro do quarto. A última mensagem dela foi enviada há 2 dias. Nenhuma resposta desde então. Você verifica a conexão. Você verifica se o aplicativo atualizou. Você relê o que escreveu, procurando desesperadamente por um erro, uma falha, uma vírgula fora do lugar que justificasse esse silêncio ensurdecedor. Sua mente começa a reproduzir o último momento em que estiveram juntos como um filme antigo e granulado. Como ela sorriu um pouco mais devagar. Como ela se inclinou na sua direção. Você sentiu a eletricidade no ar. Você sabia com cada fibra do seu ser que ela se importava. Havia conexão, havia promessa. Então, por que o silêncio agora? Por que esse abismo repentino entre o calor daquele momento e a frieza deste agora? Sua mente, traiçoeira e viciada em validação, sussurra que ela perdeu o interesse. Diz que você não é suficiente. Diz que outro homem tomou o seu lugar. Mas o seu instinto, aquela voz primitiva e gutural que reside no fundo do seu estômago, está gritando algo mais profundo. Algo que a maioria dos homens modernos, fracos e domesticados, esqueceu como ouvir. E se eu te dissesse que o silêncio dela não é rejeição, mas um teste? E se a distância dela não for uma punição, mas um sinal de fumaça, um mecanismo biológico antigo projetado para revelar do que você é feito? E, o mais importante, e se a sua reação nos próximos minutos definir se você destruirá qualquer chance de atração ou se a tornará inabalável? Se você já sentiu o peso esmagador de ser ignorado por alguém que dizia se importar, este é o momento da verdade. Comente agora, eu não persigo, para ancorar sua mente e assumir o compromisso de que, a partir de hoje, você não é mais um escravo da atenção alheia. Você está prestes a entrar em uma jornada profunda sobre a psicologia feminina, a natureza da atração e, acima de tudo, o domínio estoico sobre o próprio espírito. Vamos dissecar por que as mulheres se afastam quando amam e exatamente o que você deve fazer. Não para manipulá-las. Manipulação é a arma dos fracos. Mas para alcançar a maestria da autopreservação e da atração genuína. E se esta mensagem tocar em uma ferida aberta, considere apoiar o canal El Estoico Cru, tornando-se um membro. Não faça isso por mim. Faça isso pelo próximo homem que está sentado naquele mesmo silêncio, imaginando se ele tem valor ou não. Vamos construir uma legião de homens que não podem ser quebrados. Ponto número 1. Ela sente você, mesmo no silêncio. Entenda isso de uma vez por todas. Enquanto você está obcecado com a falta de resposta dela, enquanto você está permitindo que a ansiedade corroa sua paz mental, repassando cada interação como um detetive em uma cena de crime, ela está em seu próprio mundo. Mas ela não está apenas vivendo, ela está sentindo, ela está observando. Ela está, de uma forma quase mística, detectando a frequência da sua energia. Sêneca, o grande filósofo estoico, nos alertou há 2000 anos. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Você acha que ela esfriou. Você assume, cria narrativas trágicas, desenha cenários onde ela está rindo de você com as amigas ou nos braços de outro. Mas o que você não vê, cegado pelo seu próprio medo, é que o silêncio dela fala mais alto do que as palavras jamais poderiam. Uma mulher não se desconecta aleatoriamente. A natureza feminina é fluida, é como a água, responsiva ao ambiente. Ela sente tudo. Ela sente a mudança na sua energia. Ela sente quando a sua segurança se transforma em insegurança. Ela sente o cheiro do seu desespero, a sua necessidade rastejante se infiltrando por baixo das suas palavras, mesmo que você tente disfarçar com emojis ou piadas. E quando essa mudança acontece, quando você começa a depender da validação dela para se sentir forte, para se sentir um homem, ela instintivamente recua.
Não é crueldade, é biologia, é sobrevivência. Ela não faz isso para te machucar. Ela não faz isso para jogar um jogo maquiavélico. Ela faz isso porque a natureza programou a mulher para buscar segurança. E não há nada menos seguro do que um homem cuja estabilidade emocional depende de uma notificação no celular. É aqui que a maioria dos homens quebra. É aqui que o menino se separa do homem. Eles entram em pânico. O cortisol inunda o cérebro. A lógica é desligada. Eles reagem. Eles mandam mensagem mais rápido. Eles ligam. Eles postam fotos calculadas nas redes sociais, tentando chamar a atenção dela, mendigando por uma migalha de reconhecimento. Eles deixam o medo dirigir seu próximo movimento. E, meus amigos, o medo é um péssimo motorista. O medo sempre dirige o carro para o precipício. A verdade brutal é que, cada vez que você age por medo, cada vez que você reage à ausência dela com pressa e ansiedade, você prova para ela que você não é quem ela esperava que você fosse. Ela não está ignorando você porque te odeia. Ela está testando a estrutura do edifício. Ela está chutando os pneus. Ela está vendo se a força que ela pensou ter visto em você no começo era real, forjada no fogo da experiência, ou se era apenas uma performance, uma máscara de masculinidade que cai ao primeiro sinal de chuva. Ela quer saber se você desmorona quando ela recua. Ela quer sentir se a sua energia permanece estável quando a dela oscila. Marco Aurélio escreveu para si mesmo: seja como o promontório contra o qual as ondas quebram continuamente, ele permanece firme e doma a fúria da água ao seu redor. Esse momento de silêncio não é apenas um vácuo. É o campo de batalha da atração. É o teste do promontório. E o homem que sobrevive a esse campo de batalha não é aquele que luta pela atenção dela com espada e escudo, gritando e fazendo barulho. É o homem que não precisa dessa atenção para permanecer de pé. Ela sente quando você está ancorado. Ela sente quando você é inabalável. E mais importante, ela sente quando você está tentando demais mantê-la por perto porque tem um medo terrível de perdê-la. O paradoxo da atração é cruel para os carentes e generoso para os estoicos. A atração não é construída no conforto, não é construída na certeza absoluta e nas respostas imediatas. Ela é construída na tensão, no desconhecido, no espaço vazio, no teste. Então, o que você faz, discípulo do estoicismo, quando ela se afasta? A resposta é simples, mas a execução exige uma força titânica. Você para de perseguir. Você para de perguntar por quê. Você para de reler conversas antigas procurando pistas que não existem. Você cessa a hemorragia da sua dignidade. Em vez disso, você começa a construir o seu poder. Você canaliza essa energia ansiosa, essa vibração nervosa que faz suas mãos tremerem e a direciona para a ação. Você vai para a academia e levanta ferro até seus músculos gritarem mais alto que suas emoções. Você aperta sua agenda, você domina seu tempo, você dobra a aposta na sua missão de vida. Por que isso funciona? Porque as mulheres, em sua essência, não são atraídas por suas palavras bonitas ou por sua disponibilidade infinita. Elas são atraídas pela sua atração gravitacional. Pense no sistema solar. O Sol não persegue os planetas. O Sol queima. O Sol tem massa. O Sol tem gravidade. E por causa dessa imensa gravidade, os planetas orbitam ao seu redor. Quanto mais quieto você se torna, mais alto sua energia fala. Quando ela se retira, deixe-a ir. Quando ela te ignora, segure a linha, mantenha a posição. Quando ela não te valida, valide a si mesmo através da sua competência e disciplina. Porque no minuto em que ela perceber, através da sua inação estratégica, que a sua paz não depende da presença dela, a curiosidade dela vai acender como um fósforo em um quarto escuro. Isso é como a natureza funciona.
O que foge torna-se desejável. O que se agarra torna-se repulsivo. É a lei da escassez aplicada às relações humanas. Epicteto nos ensinou que a liberdade é a única meta digna na vida. E a liberdade é conquistada ao desconsiderar as coisas que não estão sob nosso controle. A opinião dela, o tempo de resposta dela, o humor dela, nada disso está sob seu controle. O seu comportamento, a sua dignidade e o seu foco estão. Cada vez que você prova que pode ficar parado enquanto ela se move, você está se tornando o homem que ela pensou que você era no início. O homem que tinha um propósito muito além dela. O homem que tinha paz dentro do caos. O homem que não precisava do amor dela para amar a si mesmo. Como você passa nesse teste? Como você atravessa esse vale da sombra sem temer o mal? Comece com sua presença. Mate a vontade de enviar mensagens. Assassine a necessidade de ser visto. Substitua isso por ação massiva e silenciosa. Mergulhe tão fundo na sua própria vida, nos seus projetos, no seu desenvolvimento intelectual e físico, que a ausência dela pareça apenas silêncio, não perda. Mostre a ela, não através de textões emocionais, mas através da sua indiferença estoica, que você é o tipo de homem que atrai, não o tipo que caça. Mostre que você não entra em pânico, você pivota, que você não implora, você constrói. Porque enquanto ela está tentando sentir você no silêncio, o que ela realmente, secretamente, espera encontrar é a prova de que você é inabalável. Não apenas na sua confiança superficial, mas na sua alma. Fale menos, mova-se com intenção letal. Deixe sua ausência ecoar mais alto do que sua carência jamais poderia. Você não está perdendo ela. Entenda isso, você está sendo observado pelo radar emocional dela. E cada movimento que você faz agora, cada respiração, dirá a ela se você é apenas mais um na multidão de homens fracos e necessitados, ou se você é diferente de qualquer homem que ela já conheceu. Agora pergunte a si mesmo, e seja brutalmente honesto. Você é o homem que precisa que ela responda para se sentir digno? Você é o mendigo emocional? Ou você é o imperador do seu próprio mundo, o homem que se torna tão poderoso em seu silêncio que ela começa a se perguntar o que ela perdeu ao se afastar? Ponto número 2. Você deve ser a muralha, não o vento. Enquanto ela está se afastando, assistindo silenciosamente à distância, o que ela realmente está fazendo é medindo a sua gravidade. Ela não está medindo suas palavras. Palavras são baratas. Qualquer um pode digitar promessas. Ela não está medindo seu esforço. Esforço motivado pelo medo cheira a desespero. Ela está medindo sua estabilidade. No segundo em que ela sente você escorregando para o modo de reação, você começa a desfazer a atração que ela uma vez sentiu curiosidade. É como um fio de lã solto em um suéter. Se ela puxar e você vier desfazendo, não sobra nada. Se ela envia respostas de uma palavra, aquele ok, tá, res que gela a espinha, e você começa a se esforçar excessivamente para obter uma reação, escrevendo parágrafos, mandando memes, tentando ser o bobo da corte para entreter a rainha, você perde. Se ela fica distante e você a inunda com preocupação e validação, perguntando, está tudo bem? Fiz algo errado? Você está brava? Você perde. Se ela testa seus limites, desmarcando em cima da hora, demorando dias para responder, e você recua e aceita para ficar de boa, para não criar conflito, você perde. Não porque ela quer destruir você. As mulheres não são o inimigo. Elas são o espelho. Ela faz isso porque quer ver do que você é feito quando ela dá um passo para trás. Um homem que precisa da atenção constante dela para se sentir valioso não é um homem perto do qual ela possa se sentir segura. Pense nisso em termos evolutivos. Se você entra em colapso porque uma mulher não te respondeu,
O que você fará quando a tribo for atacada? O que você fará quando perder o emprego? O que você fará quando a vida, em toda a sua brutalidade, bater à sua porta? Você vai desmoronar. E ela sabe disso. O instinto dela sabe disso. Um homem que se torna emocionalmente errático quando ela não responde é um homem em quem ela não pode confiar emocionalmente. A confiança feminina não é apenas sobre fidelidade sexual, é sobre solidez estrutural. Ela precisa saber que, se a tempestade chegar, seus pés ainda estarão plantados no chão. Que quando ela espiralar, e ela vai espiralar porque a natureza emocional é cíclica e caótica, você ficará de pé. Que quando ela testar, você não piscará. Ser a muralha não é sobre ser frio. Muitos homens confundem estoicismo com insensibilidade. Não é isso. A pedra não odeia a água. A pedra apenas não se move pela água. Ser a muralha é sobre ser composto, não robótico, mas enraizado, inabalável, imovível pelo caos temporário ao seu redor. As mulheres são emocionais por natureza, não porque são fracas, mas porque sentem profundamente, intensamente, rapidamente. Elas são o oceano. Você deve ser a costa. Mas elas nunca se renderão a um homem que colapsa no momento em que as emoções dela mudam. Quando ela diz, preciso de espaço, ela não está pedindo uma reação. Ela está observando por uma. Você desmorona e implora, você tenta negociar o desejo, mas por que você precisa de espaço? O que eu fiz? Podemos conversar. Ou você respeita o espaço e dobra a aposta no seu propósito. Entendido? Avise quando estiver pronta. E então você desaparece para cuidar da sua vida. Quando ela é fria e retraída, você começa a tentar provar a si mesmo, ou você permanece presente, aterrado e centrado na sua verdade. A muralha não é construída ignorando-a ativamente com ressentimento. Isso é imaturidade. Isso é o tratamento do silêncio, que é apenas outra forma de manipulação emocional. A muralha é construída por não ser controlado pelas emoções dela. Esse é o núcleo. Quando o oceano emocional dela tenta bater contra a sua paz, você segura a linha da costa ou você se afoga nele. Você precisa entender que o autocontrole emocional é o verdadeiro poder. É a moeda mais valiosa do reino masculino. A habilidade de pausar antes de reagir. A capacidade de respirar em vez de entrar em pânico. A capacidade de observar como um cientista em vez de obcecar como um viciado. Isso é o que separa os meninos dos homens. Isso é o que a faz se sentir segura. Não a segurança do conforto, de um sofá macio, mas a segurança da alma, o tipo de segurança que a faz querer largar o controle, largar a armadura e descansar na sua presença. Então, o que você faz? Você para de pedir a ela para regular seus sentimentos. Você para de fazer dela o centro do seu mundo emocional. Você remove ela do pedestal. Porque lembre-se, tudo o que você coloca em um pedestal olha para você de cima para baixo. Você para de entregar seu poder apenas para ficar nas boas graças dela. Em vez disso, você constrói sua missão tão forte que o silêncio dela se torna apenas ruído de fundo. Você constrói sua vida tão cheia de significado que os humores dela não interrompem seu momento. Você treina sua mente tão profundamente nas artes da filosofia e da lógica que você não reage. Você responde, e responde com clareza e compostura. Ela não quer que você seja indiferente por crueldade. Ela quer que você seja inevitável. Ela quer que sua presença fale mais alto do que seus apelos. Ela quer que seu silêncio pareça um trovão distante, indicando poder, não uma retirada covarde. E se você se tornar esse homem, a muralha, o inabalável, então, não importa quão caótica a tempestade dela fique, ela sempre voltará para você. Não porque você a perseguiu, não porque você provou qualquer coisa com argumentos lógicos, mas porque você mostrou a ela, sem uma única palavra,
que você é o tipo de homem que nenhuma tempestade pode mover. E em um mundo cheio de ventos emocionais e terrenos instáveis, esse tipo de presença é rara, é preciosa, é inesquecível. Pergunte a si mesmo: você reage cada vez que ela muda? Você é um catavento girando com a brisa dela? Ou você se ancora tão profundamente que os testes dela não desencadeiam medo, mas revelam sua força? Seja a muralha. Ela não quer te derrubar. No fundo, ela reza para que você não caia. Ela quer ver se você pode ser derrubado. Prove que não. Se você está sentindo o peso dessa verdade, se você percebe o quanto tem sido vento e o quão pouco tem sido muralha, comente: eu sou a rocha. Afirme isso para si mesmo. Ponto número 3. O caos dela precisa da sua calma. Enquanto as emoções dela podem vir em ondas, inesperadas, avassaladoras, sem filtro, o seu papel não é se tornar outra tempestade. O seu papel não é gritar mais alto. O seu papel não é competir em dramaticidade. O seu papel é se tornar a âncora. O caos dela não precisa de correção lógica imediata. Homens adoram resolver problemas. Ela reclama, você oferece uma solução. Ela chora, você diz para ela parar porque não faz sentido. Errado. O caos dela não precisa de correção, ele precisa de contenção. Não com força bruta, não com controle tirânico, mas com presença. Presença real. Aquele tipo de presença que não pede para ela explicar o inexplicável, que não teme o fogo emocional, mas que o absorve sem vacilar. Você quer que ela o respeite? Então pare de reagir às tempestades dela como se fossem um ataque pessoal. Pare de tentar consertar o humor dela para que você possa se sentir confortável. Perceba o egoísmo nisso. Você quer que ela pare de chorar ou de gritar não pelo bem dela, mas porque você não aguenta o desconforto. O momento em que ela sente que os sentimentos dela podem desmantelar você, ela perde a confiança. Não em você como pessoa, mas na sua capacidade de segurar o espaço para o que é real, para o lado selvagem da existência. Ela precisa sentir algo mais forte do que a atração emocional dela. E isso não é a sua lógica. Você nunca vai vencer uma tempestade emocional com um argumento lógico. É a sua quietude imperturbável. A maioria das pessoas pensa que força é agressão. É gritar, bater na mesa, impor autoridade. Isso não é força, isso é descontrole. A verdadeira força é a contenção. A verdadeira força é saber quando não falar, quando não mandar mensagem, quando não se explicar apenas porque ela está distante. Quando ela está espiralando, o homem fraco tenta convencê-la a sair disso. Ele implora, ele argumenta. O homem forte escuta, não para responder, mas para observar. Não para corrigi-la, mas para contê-la. Porque ele entende, através da sabedoria estoica, que o caos não é sobre ele, é sobre ela precisando sentir algo sólido. O caos dela é um teste, o silêncio dela é um teste, a atitude dela é um teste. Não porque ela seja maligna ou esteja jogando xadrez mental deliberadamente, mas porque o subconsciente dela precisa saber: se eu quebrar, você vai quebrar comigo? Se eu me retirar para as sombras, você vai me perseguir como uma criança perdida ou vai esperar como um rei no seu trono? Sua calma não é apenas para você, é o chão em que ela caminha emocionalmente. Quando esse chão treme, ela questiona tudo. Então, como você mantém a calma quando tudo em você quer gritar ou correr? Você disciplina suas reações. Você pratica a paciência emocional como um monge pratica a meditação. Você muda da necessidade de controle para a oferta de clareza. Você para de tentar provar que é digno e começa a encarnar a dignidade. Ela não está pedindo perfeição, ela está pedindo presença. Ela não está procurando respostas no gabarito. Ela está procurando energia, energia que não muda com a dela. Energia que não entra em pânico quando não é validada.
Essa é a energia rara que ela está faminta para sentir em um mundo cheio de pessoas de plástico que reagem a cada gatilho do Instagram. Você quer ser raro? Então haja como tal. Não persiga quando ela se distancia. Não exija quando ela resiste. Não escale quando ela explode. Observe, respire, redirecione. Invista essa energia no seu crescimento, na sua missão, no seu corpo, na sua mente, na sua conta bancária, no seu círculo de homens de valor. Porque quanto mais você responde com paz, mais ela vê o seu verdadeiro poder. E não apenas ela. Você sentirá isso. Você sentirá a força indescritível de ser a calmaria na tempestade de outra pessoa. Não controlando-a, mas dominando a si mesmo. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força. Pergunte a si mesmo: você escala o conflito quando ela quebra? Você fala apenas para consertar os sentimentos dela? Você se sente uma vítima das emoções dela? Ou você se torna a única pessoa que ela não consegue abalar? Porque não importa o quão caótica ela fique, você permanece calmo, coletado e completamente centrado em quem você é. O caos dela não é seu inimigo. O caos dela é o seu convite para ascender. É o ferro que afia a sua espada. Se você está pronto para dominar seu próprio reino interior, digite continuar para prosseguir nesta jornada de autoconstrução. Mas antes de eu parar, reflita sobre o próximo ponto, porque ele exige coragem, deixar a porta aberta enquanto ela vai embora. Ponto número 4. Deixe-a ir, mas deixe a porta aberta. Enquanto ela está recuando, se fechando em si mesma, mandando menos mensagens, falando de forma mais fria, você sente. É físico. É aquele soco no estômago, aquele vácuo no peito, aquele silêncio que bate mais forte do que qualquer argumento aos gritos. O seu instinto primitivo, o seu cérebro reptiliano, gritando por sobrevivência reprodutiva, diz para você perseguir. Diz para você explicar, justificar, implorar, consertar. Talvez se eu mandar mais uma mensagem explicando o meu ponto de vista, ela entenda. Pare, respire. O momento em que você corre atrás dela em desespero, você confirma a única coisa que ela, no fundo, esperava não ver. Que a sua confiança era condicional à aprovação dela. Que o seu poder não era real, não era intrínseco. Era uma máscara, uma fantasia sustentada apenas pela atenção dela. E uma vez que essa máscara escorrega, uma vez que ela vê os olhos assustados de um menino por trás da armadura de um homem, tudo muda. A polaridade se inverte. O respeito evapora. Você nunca deveria tê-la aprendido. A posse é uma ilusão. Sêneca dizia: quem sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. E tentar prender alguém é sofrer antecipadamente pela perda. Você deveria ser o tipo de homem que poderia deixá-la ir e ainda assim manter o espaço, a estrutura, a dignidade para que ela retornasse, se assim escolhesse. Uma mulher de alto valor não precisa de um homem que se agarra como um náufrago em uma tábua. Ela precisa de um homem que a escolhe todos os dias, mas que não morre se ela não o escolher. Então, quando ela diz que precisa de tempo, você dá o tempo. Não como uma tática de manipulação, não como um jogo de quem se importa menos, mas como um presente de respeito próprio. Quando ela diz que está insegura, deixe-a estar. Não tente resolver a insegurança dela com a sua certeza desesperada. Quando ela cria distância, mantenha a sua distância com dignidade, não como punição. Muitos homens erram aqui. Eles se afastam com raiva, com ressentimento, bloqueiam, excluem fotos. Isso é reação. Isso é dor disfarçada de força. A verdadeira força é a verdade. A verdade de que sua vida não entra em pausa quando alguém se afasta. A verdade de que sua identidade não está amarrada a como ela se sente sobre você nesta terça-feira chuvosa. A verdade de que o seu valor de mercado, o seu valor como homem, não diminui nem um centavo porque ela não respondeu.
Você quer ser insubstituível? Torne-se inesquecível na sua ausência, enquanto outros homens, os simples mortais, inundam a caixa de entrada dela, sufocam o espaço dela, tentam comprar de volta o que está desaparecendo com flores e bajulação. Você faz o oposto. Você não faz nada em relação a ela, mas você faz tudo em relação a você. Você apenas acende, você fica mais afiado, você fica mais forte. Você entra mais fundo no seu caminho, no seu dharma, no seu propósito. E o seu silêncio se torna uma declaração ensurdecedora. Ele diz: eu não persegue o amor, eu o atraio, mas eu nunca, jamais imploro por ele. Deixe-a caminhar. Não porque você não se importa. É claro que você se importa. O estoico não é um robô sem sentimentos. Ele é um mestre dos seus sentimentos. Você a deixa ir porque você se importa consigo mesmo o suficiente para não se perder perseguindo a clareza de outra pessoa. Deixe-a ir, porque é no espaço vazio que você cria que a mente dela começará a vagar de volta. A mente humana odeia o vácuo. Ela vai preenchê-lo. E com o que ela vai preencher? Ela vai se lembrar da maneira como você não entrou em pânico, a maneira como você não se dobrou. A maneira como você não baixou seu valor para comprar a presença dela. Essa memória vai assombrá-la da maneira certa. É aí que ela começa a se perguntar se ela deixou um homem de verdade ou apenas uma fase. E essa diferença é tudo. Você não precisa fechar a porta na cara dela. Trancar a porta é medo de que ela volte e você não consiga resistir. Deixar a porta aberta, mas continuar trabalhando no seu império de costas para a porta, isso é poder. Deixe a porta aberta, mas deixe-a caminhar. Porque se o que vocês tinham era real, se ela realmente sentiu a sua presença masculina, ela não vai esquecer. Ela pode testar, ela pode fugir, mas ela vai sentir a falta dessa gravidade, mesmo na sua ausência. E é isso que a trará de volta, não suas palavras poéticas, não seus presentes caros, sua ausência com dignidade. Esse é o poder do homem que não persegue. Essa é a gravidade do homem que constrói. Pergunte a si mesmo, você está vivendo de uma maneira que faria ela se arrepender de ter partido? Você está crescendo enquanto ela está fora? Ou você está definhando, chorando sobre o leite derramado? Você está construindo uma vida tão poderosa que, mesmo se ela nunca voltar, você ainda venceu. Você não perde a mulher deixando-a ir. Você a perde quando sua necessidade por ela obscurece sua necessidade de ser quem você nasceu para ser. Ponto número 5. Fique parado quando ela correr. Enquanto ela está à deriva, criando distância, não respondendo tão rápido ou não mostrando o mesmo calor, o homem médio, condicionado por filmes românticos e conselhos ruins, pensa que isso é um chamado para a ação. Eu preciso consertar isso, ele pensa. Eu preciso fazer algo grandioso. Ele quer compensar. Mas não é um chamado para a ação, é um chamado para a pausa, para ficar parado. Porque quando ela corre, ela não está procurando ser perseguida como uma presa. Ela está olhando para trás para ver se você permanece ancorado. A maioria dos homens quebra neste ponto. Suas mentes entram em espiral. Eles começam a entrar em contato mais vezes, preenchendo o silêncio com o cheiro do medo. Eles começam a se provar novamente, pensando que esforço equivale a valor. Se eu me esforçar mais, ela vai ver que eu valho a pena. Errado. A mulher não quer prova de esforço, ela quer prova de presença. E a presença só pode ser sentida na quietude, não na performance. Quando ela corre, você está sendo observado. Observado pela sua reação, sua consistência, sua força. Se toda a sua energia começa a mudar só porque ela não está por perto, você não está liderando. Você está seguindo. Você está seguindo o caminho emocional dela.
E isso mata o respeito dela, porque profundamente, biologicamente, ela quer sentir que a sua identidade está enraizada em algo maior do que a aprovação dela. O homem que permanece calmo, consistente e focado quando ela se distancia, esse homem não aciona o gatilho do repúdio. Ele aciona o gatilho da curiosidade. Ela começa a se perguntar: por que ele não reagiu? Por que ele não correu atrás? Será que ele não precisa de mim? E essa dúvida, meus amigos, é a semente da atração renovada. As mulheres nem sempre sabem conscientemente o que estão testando, mas emocionalmente elas sentem a verdade como um animal sente um terremoto antes de acontecer. Se a sua paz entra em colapso no momento em que a energia dela muda, você nunca foi pacífico. Você era apenas viciado na atenção dela. O homem que fica parado quando ela corre é raro, porque a quietude requer autoconfiança extrema, requer uma conexão com algo mais profundo do que o afeto passageiro. A quietude significa que você não joga ping-pong emocional. Você não segue a inconsistência dela. Você não espelha a retirada dela com agressividade passiva. Você permanece centrado. Você permanece real. E essa estabilidade se torna magnética. Como você domina a quietude? Como você se torna o olho do furacão? Você foca na disciplina. Você cria uma estrutura diária que não depende dela. Você se coloca em situações desconfortáveis de propósito. Banhos gelados, treinos exaustivos, jejum, para treinar sua mente a não reagir ao desconforto imediato. Você para de viver em reação e começa a operar em missão. Você escolhe o propósito sobre o pânico. Toda vez que você sentir a vontade de responder emocionalmente à distância dela, você redireciona. Você treina. Você constrói. Você reflete. Você cresce, não para ela ver, mas para você ser. A versão de você que precisa ser validada por ela não é a versão que vai liderar um relacionamento de sucesso. Você precisa se tornar o homem que pode caminhar pelo silêncio sem medo, que pode sentar na incerteza sem quebrar, que pode esperar, não passivamente como quem espera o ônibus, mas poderosamente como quem espera a oportunidade de atacar a vida. Porque essa quietude não é fraqueza, é sinal, é energia. É a própria coisa que te diferencia. Ela não está testando o seu amor. Entenda isso. Ela está testando a sua liderança emocional. Você consegue liderar quando ela recua. Você consegue segurar o espaço quando ela entra em pânico. Você consegue incorporar a paz quando ela explode. É isso que a alma dela está gritando para encontrar. E se você vacilar, você falha. Se você reagir, você perde gravidade. Se você quebrar, ela questiona tudo. Então fique parado, deixe-a correr e continue andando para frente, não em direção a ela, mas em direção à sua missão. Porque se ela for para você, ela encontrará o caminho de volta. Não para o homem que a perseguiu, mas para o homem que nunca parou de se tornar mais. Pergunte a si mesmo: quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando aquela com quem você se importa se afasta? Você entra em colapso ou você se eleva ainda mais alto? Fique parado, não em arrogância, mas em segurança. Não em silêncio vazio, mas em força cheia. Deixe-a correr. E quando ela olhar para trás, deixe-a ver um homem imovível, imperturbável e completamente inabalável. Ponto número 6. Torne-se um homem que ela não consegue abalar. Enquanto ela está testando sua presença através do silêncio, da distância, da hesitação ou da inconsistência emocional, o que ela está fazendo sob a superfície é medir se a sua identidade é firme como o concreto ou fabricada como o plástico. E os homens que falham são sempre aqueles que tentam negociar o desejo, aqueles que tentam explicar seu valor. Aqueles que tentam convencê-la de que são bons o suficiente através de reações emocionais.
Mas ela não sente desejo através do conforto ou da lógica. Ela sente através do contraste, através da tensão, através da sua habilidade de permanecer intocável quando a energia dela muda. Se você quer ser o homem que gruda na mente dela muito tempo depois de você ter ido embora, pare de tentar gerenciar a percepção dela sobre você. Comece a gerenciar o seu próprio padrão. Toda vez que você sente ela recuando e você vai atrás, você já disse a ela sem palavras: meu valor depende da sua atenção. E uma vez que ela sente esse desequilíbrio, uma vez que ela sabe que sua autoestima evapora sem a validação dela, ela perde a própria atração que a fez se inclinar em primeiro lugar. O mistério morre. O respeito morre. Uma mulher não fica porque você diz todas as coisas certas. Ela fica porque você irradia o tipo de poder que não vacila. Ela fica porque o seu silêncio ensina a ela mais do que qualquer explicação emocional jamais poderia. Quando ela se afasta e você começa a perguntar por quê, em vez de se elevar, você se torna esquecível. Você se torna apenas mais um fã. Mas quando você deixa ir sem perseguir, quando você se eleva sem implorar, quando você lidera a si mesmo em vez de seguir o caos dela, você começa a se tornar inesquecível. Não por causa das palavras, mas por causa da energia. Por causa de quão profundamente enraizada sua presença se torna. Porque ela sabe, ela viu, que a maioria dos homens desmorona quando a mulher se torna incerta. Mas você não é a maioria dos homens. Você é uma categoria própria. Ela não consegue te abalar porque você fez as pazes com a solidão. Você se casou com a sua missão. Você construiu sua vida de tal forma que qualquer mulher que entre nela se sente com sorte, não com direito. Essa é a separação. Um homem que ela consegue abalar é um homem que perde a si mesmo quando ela vai embora. Mas um homem que ela não consegue abalar é aquele que se torna mais perigoso, mais focado, mais magnético na ausência dela. E ela vai sentir isso. Enquanto ela está verificando se você postou algo triste, enquanto ela está se perguntando por que você não está perseguindo, enquanto o telefone dela permanece silencioso e ela começa a questionar se interpretou mal o seu poder. É aí que a mudança acontece. É aí que o teste emocional dela se torna confusão emocional, porque você quebrou o ciclo a que ela está acostumada. Ela está acostumada com homens dobrando. Ela está acostumada com homens entrando em pânico. Ela está acostumada com homens precisando dela mais do que precisam de seu próprio caminho. Mas quando você mostra a ela, sem dizer uma palavra, que você é feito de outra coisa, ela não pode ignorar. Ela sente no peito, ela sente no silêncio, ela sente na ausência da sua necessidade. E naquele momento, você vai de um dos muitos para aquele que nunca saiu da cabeça dela. Não porque você tentou mais, mas porque você se tornou mais. Esse é o homem que ela não consegue abalar. O homem que caminha através do coração partido e ainda lidera. O homem que perde ela, mas ganha poder. O homem que usa a dor para afiar sua lâmina em vez de suavizar seus padrões. Então, como você se torna esse homem? Você disciplina seu corpo até que ele seja uma arma. Você afia sua mente com leitura e filosofia, até que ela seja uma fortaleza. Você corta cada desculpa que usou para permanecer mediano. Você faz do silêncio seu campo de treinamento. Você usa a rejeição como combustível nuclear. Você pega o afastamento dela e o transforma em momento. Cada minuto que você costumava desperdiçar, mandando mensagens para ela, invista em uma habilidade. Cada grama de energia que você deu à preocupação, converta em progresso. Enquanto ela está se perguntando por que você não perseguiu, você estará ocupado demais construindo uma vida à qual ela não merece mais acesso. Porque você não prova que é um homem de alto valor falando sobre isso. Você prova tornando-se inegável, criando uma realidade onde ela tem que subir de nível apenas para ficar ao seu lado.
É aí que você inverte toda a dinâmica. É aí que ela começa a questionar o silêncio dela. É aí que a curiosidade dela se transforma em obsessão. E é aí que você não precisa mais que ela te escolha, porque você já escolheu a melhor versão de si mesmo, a versão que nenhuma mulher pode substituir, porque você não foi moldado pela atenção. Você foi forjado na solidão, e nada bate mais forte do que o homem que não precisou de ninguém para se tornar tudo. Ela vai te ignorar, mesmo se te amar. Não porque ela quer te machucar, mas porque ela precisa saber que a sua força não é superficial. Porque o amor real, a confiança real, a entrega feminina real, não se formam no conforto, elas se formam no fogo da incerteza emocional. Você pode pensar que ela esfriou, que ela está entretendo outro, que o silêncio dela significa indiferença. Mas às vezes o silêncio não é abandono, é avaliação. Ela está assistindo, ela está pesando. Ela está se perguntando: se eu parar de dar tudo a ele, ele vai entrar em colapso? Se eu parar de aparecer como fiz no começo, ele vai perseguir como o resto? Ou ele vai ficar de pé, immovível, como o homem que ele disse que era? Quando uma mulher ama profundamente, ela quer dar esse amor em algum lugar seguro. Mas segurança não significa submissão, significa liderança. Ela testa sua fundação emocional, não porque não se importa, mas porque quer confirmar que é seguro se importar ainda mais profundamente. O ato de te ignorar pode ser o último teste antes da devoção total. Mas se você dobrar, se você perseguir, se você implorar, se você entrar em pânico, você respondeu à pergunta dela sem que ela precisasse perguntar em voz alta. Você mostrou a ela que ela era a fundação do seu valor, não a recompensa por ele. Pense nisso. Se você tivesse uma filha, você gostaria que ela desse o coração a um homem que não consegue segurá-lo a menos que ela o tranquilize diariamente? Não. Você gostaria que ela estivesse com um homem que não treme, que não implora, que não precisa. É por isso que ela te ignora, para ver se você é esse homem. E se você for, ela não vai esquecer, ela não vai se afastar. Ela sentirá o seu silêncio ecoando com valor, e ela retornará, não porque você a puxou, mas porque você nunca se afastou de si mesmo. Isso é o que torna um homem inesquecível. Se cada palavra disso pareceu que foi escrita para você, foi. Não porque conhecemos seu rosto, mas porque caminhamos pelo seu fogo. Nós estivemos naquele silêncio. Nós olhamos para o telefone. Nós questionamos nosso valor quando alguém que amávamos ficou quieto e nós reconstruímos a partir disso. Agora é a sua vez. Mas não faça isso sozinho. Junte-se aos fortes. Apoie este canal tornando-se membro, porque não é apenas uma voz. É um espelho. Um espelho que reflete quem você pode se tornar. E quando você apoia esta mensagem, você não está apenas investindo em conteúdo, você está investindo em clareza, você está investindo na sua própria mente, você está ajudando o próximo homem lá fora, sozinho, confuso, em espiral, a encontrar uma voz que fala a língua dele. Você está expandindo uma missão que devolve aos homens sua força. Então, se isso mudou algo em você, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. Mas mais do que isso, viva isso. Leve essa energia para a sua sessão de treino, para o seu trabalho, para a sua arte, para a sua disciplina. Mostre ao mundo o homem que não vacila e comente abaixo agora mesmo: eu me construo no silêncio. Porque quando outros se dobram nesse silêncio, você renasce dele.